Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em seu coração. Eu sou o evangelista e professor Márcio Mainardes e aqui estou para mais uma pré-aula da EBD, classe de adultos. Nós estamos no primeiro trimestre de 2024 estudando o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E já chegamos à lição de número 6. O nosso estudo de hoje traz o seguinte título: A Igreja, Organismo e Organização. O texto áureo da nossa lição de hoje, que é o versículo principal, está em Atos, capítulo de número 6, versículo de número 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6, 3. A verdade prática da nossa lição diz que a igreja é um organismo vivo, contudo, toda estrutura, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. A leitura bíblica em classe, o texto que é trabalhado nesta aula, está no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 6, os versículos 1 ao 7. Muito bem, se você está conhecendo agora o nosso canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se neste canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha e, acima de tudo, ore por nós. Deixe também o seu comentário. Se foi útil para você esta pré-aula, deixe aí o seu comentário. Isto é muito importante para nós. A nossa lição de hoje, ela tem alguns objetivos específicos e eu sempre recomendo aos alunos e professores a observarem estes objetivos. O primeiro é aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo como um organismo ordenado. Este é o primeiro objetivo. O segundo é compreender, por meio do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. O terceiro e último objetivo específico da lição é aprender as principais formas de governo da igreja segundo a tradição cristã e a escolha do modelo de nossa igreja. O texto que é colocado na leitura bíblica em classe, que é o texto que nós vamos trabalhar, é um texto muito importante para a igreja primitiva, é um marco importante na igreja primitiva. Ora, a igreja estava crescendo, a igreja como um organismo vivo, nós já vamos definir o que é organismo vivo assim que adentrarmos aos tópicos. A igreja, enquanto estava crescendo, ela teve algumas dificuldades, porque toda a igreja, enquanto ela está nascendo, os problemas são menores. À medida que ela vai crescendo, também os problemas crescem. E aqui diz o texto de Atos, capítulo de número 6, que houve uma murmuração. E a murmuração era dos gregos contra os hebreus. Por quê? Aqueles irmãos que haviam aceitado a fé, que eram helenistas, eram irmãos, alguns até judeus, mas de fala grega. Eles sentiam que as suas viúvas estavam sendo desprezadas. As viúvas de fala grega estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano, ou seja, na distribuição dos alimentos e recursos. É muito importante que você entenda que nesse tempo as viúvas ficavam totalmente desamparadas, a não ser que tivesse filhos que cuidassem delas, mas não havia
nenhum sustento, como não havia uma previdência social, não havia um seguro, não havia nada disso. Tudo isso são coisas recentes, atuais. Então as viúvas, elas ficavam desamparadas quando não tinham filhos, e a igreja assumiu esta missão de ajudá-las. Mas os irmãos helenistas de fala grega perceberam que as suas viúvas eram desprezadas nesta distribuição de recursos, e as viúvas de fala que falavam o hebraico tinham certo privilégio. Então houve aí uma discussão entre eles, um debate acalorado, e os 12 chamaram a multidão e disseram que tinham como primazia a palavra de Deus, porque quem está na liderança deve ter esta primazia, que é a dedicação ao ensino e à pregação da palavra de Deus. Eles dizem, olha, o serviço de distribuição de alimentos, servir à mesa é muito importante, mas nós temos um propósito maior. Nós temos o primeiro plano, que é, como apóstolos, ensinarmos a palavra, pregarmos a palavra. Então, foi aí que o Espírito Santo de Deus deu esta direção. Eles decidiram escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, os quais eles constituíram sobre este negócio. E disseram, nós, versículo de número 4, vamos perseverar na oração e na palavra. Não é certo que o líder, que o pastor, que o pregador, que o evangelista deixe a tribuna, deixe de ministrar a palavra para atender outra demanda, por mais importante que seja esta demanda, como é o caso aqui. Então, a igreja precisava ser organizada. Foi aqui que houve, então, a instituição dos diáconos. Escolheram aqui 7 homens, que são mencionados no versículo de número 5, e apresentaram ante os apóstolos, que colocaram as mãos sobre eles, impuseram-lhes as mãos, e assim a palavra de Deus crescia em Jerusalém e estava se multiplicando o número dos discípulos. À medida que eles sanaram este problema, esta doença que estava surgindo no meio da igreja, esta murmuração, a igreja voltou a crescer de forma saudável. Então, tudo isso que eu falei aqui é apenas alguns pontos que eu ressaltei desses versículos 1 ao 7 que estão na nossa leitura bíblica em classe, Atos, capítulo de número 6. A estrutura da igreja, vamos adentrar então aqui ao nosso primeiro tópico. Nós temos a igreja como um organismo. O que é organismo? Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Aí alguns vão dizer, olha só, a igreja é uma célula viva, a igreja é viva, ela não pode ser controlada, ela não pode ser taxada, ela não pode estar debaixo de regras de homens. Então vem aqueles querendo dizer, a igreja não é uma instituição, a igreja não é uma empresa, e como organismo vivo, ela existe por si só. Olha, todo corpo precisa sim ter uma organização, todo corpo precisa ter uma ordem. Se ninguém cuidar do corpo, esse corpo pode morrer. Nenhum membro da igreja existe independentemente do corpo. Nós formamos, nós salvos de todos os lugares, de todas as eras, juntos formamos o corpo místico de Cristo. Já no início, lá na igreja primitiva, nós observamos que a igreja já foi organizada, como eu acabei de mostrar aqui
em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Mas há também outros textos que você vê que a igreja tinha organização, a igreja primitiva. Veja o que diz Atos 16:4. Vou citar apenas este, mas há muitas outras referências. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então, aqui no capítulo de número 16, já percebemos sim a organização da igreja primitiva. Olhando para a leitura diária, na sua lição aí, você já vê a igreja então organizada. Em 16:4, você vê Cristo como cabeça da igreja, em Efésios 5:23. Você vê o cuidado, a igreja como um organismo vivo, como o corpo de Cristo, em 1 Coríntios 12:12-14. Enfim, vários textos neotestamentários mostram isso. Então, a organização da igreja, que é um organismo vivo, ela é saudável, segundo diz aqui o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves. O que não é saudável é o institucionalismo, né? A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Então, há pastores que, em nome da organização, então o grande problema é a falta de equilíbrio. Temos, de um lado, os que dizem a igreja é um organismo vivo, ela existe por si só, e desprezam toda a organização da igreja. Aí tem aqueles que são radicais do outro ponto, que querem fazer da igreja uma empresa. A igreja não é empresa. A igreja não é a sua empresa. Então, há muitos empresários hoje querendo cuidar da igreja, mas a igreja não é gerida, a igreja é apacentada, porque a igreja é rebanho. Então, há uma diferença muito grande. Nós temos aqui organismo e organização no terceiro subtópico. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Então, esta igreja, ela precisa ter o equilíbrio. O que vai matar a igreja é a falta de equilíbrio. Hoje, em nome dessa igreja orgânica, igreja organismo, surgiu no Brasil, já faz algum tempo, o movimento dos desigrejados. São aqueles que são contra toda forma de instituição. Mas interessante, quando você lê a Bíblia, você vê que a igreja ela já estava organizada. Ela já estava organizada. A igreja organizada, ela consegue se adaptar, entender o tempo que está vivendo dentro das regras que Deus estabeleceu na terra também. No segundo tópico da nossa lição, nós temos a igreja, um organismo vivo e organizado, e aqui surge o aspecto da igreja local. Então, a igreja local era organizada. Por exemplo, ela se reunia. Nem sempre se reuniam em templos. Na maioria das vezes se reuniam nas casas, porque não havia templos disponíveis. Mas a igreja se reunia, a igreja orava, a igreja também enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas, conforme nós já citamos aqui no início desta pré-aula. A igreja instituiu os diáconos, elegeu lideranças e também enviou os primeiros missionários. A igreja de Antioquia, por exemplo, ela se tornou uma base missionária. Nós vemos aqui também a igreja no seu aspecto litúrgico e ritual. A organização, ela é necessária para uma igreja viva. Imagina se você estivesse no local onde a igreja se reúne, no templo, e não houvesse nenhuma organização. Ninguém começa, ninguém termina, ninguém faz nada, porque ninguém sabe como vai terminar, simplesmente estão ali.
isso não iria funcionar nunca. Então a igreja tem sim uma liderança, há um dirigente no culto onde a igreja se reúne, há um preletor, um pregador da palavra, há um pastor na congregação que auxilia na liderança do culto. Então é necessário sim esta organização. Agora, no terceiro tópico, nós vamos ver aqui o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. E o nosso comentarista vai citar aqui 3 formas de governos apenas, que são as mais conhecidas. O governo episcopal, o governo presbiterial e o governo congregacional. Aqui nós vamos também falar a respeito da nossa denominação, em qual delas se encaixa mais ou não, né? Então, a primeira forma aqui é a forma episcopal. O episcopalismo, ele defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Então, quando se fala do governo episcopal, está se falando da questão dos bispos. Acontece que o nosso comentarista mesmo aqui, o pastor José Gonçalves, lhe diz que com o tempo este modelo episcopal passou a trazer uma primazia de um bispo sobre o outro e acabou terminando com o papado romano. Então, a Igreja Católica Romana segue o modelo episcopal, assim também como várias denominações protestantes e também pentecostais. Então, essa questão da hierarquia em destaque de um sobre o outro, ela vem do episcopalismo. Mas, na verdade, está se referindo ao bispo, ao governo do bispo. Então, nesse sistema, entende-se que Jesus é o bispo por excelência e ele constitui os demais bispos. No nosso entender, no entender da Assembleia de Deus. Não necessariamente eu concordo com tudo isso, entendo dessa forma. Mas na Assembleia de Deus, eles entendem que o pastor é o mesmo bispo e por aí vai. Já as denominações que seguem esse modelo, elas entendem que há diferença entre bispos e pastores. O outro tipo de governo é o presbiterial. Aqui é destacado o ofício de presbítero. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas. Então, as igrejas reformadas, principalmente a maior delas, eu creio que seja a presbiteriana, e as outras demais igrejas reformadas, elas seguem esse modelo presbiterial. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. Então, este é também o modelo de algumas igrejas pentecostais na América do Norte, o modelo presbiterial. Inclusive, a Assembleia de Deus norte-americana também segue parte desse governo presbiterial. Tá? Agora, interessante nisso tudo é que, para quem estuda a etimologia das palavras, as línguas originais, sabe que ancião, presbítero e bispo tem tudo o mesmo sentido, são palavras semelhantes, sinônimas no contexto grego. Né? Então, isso é uma coisa para se pensar, é por isso que não se chega a um denominador comum neste assunto. O outro modelo de governo é o congregacional. Neste, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas. Então, este modelo aqui é o modelo seguido pelos batistas. Então, quando a nossa igreja se iniciou aqui, visto que os irmãos, os missionários, eram de origem batistas, iniciou-se no modelo congregacional. Agora, qual é o modelo que as Assembleias de Deus no Brasil seguem hoje?
Aqui diz assim: nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. Então, o modelo das Assembleias de Deus hoje é um modelo híbrido, que reúne elementos aí. Começou como congregacional, né? Mas trouxe sim elementos do modelo episcopal. Então, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado, né? Essa questão é boa ou não, professor Márcio? Aí que vem uma questão que o que eu vou falar aqui agora pode gerar alguma polêmica, mas o certo é que ao trazer o modelo episcopal junto com o congregacional e tentar formar aí uma hierarquia, mesmo dizendo que não tem hierarquia, né? E isso acabou sendo muito ruim. Então, hoje nós vemos em alguns meios pentecostais das Assembleias de Deus caminhando aí para o papado romano, para o sistema romanista. É grave o que eu estou falando? É grave, mas realmente essa influência do governo episcopal, ela trouxe sim algumas preocupações e nós estamos vendo isso hoje, quando a Assembleia de Deus já passou aí da casa centenária. Hoje a gente pode ver esses problemas bem evidentes. O certo é que o corpo de Cristo, ele é um organismo, necessita de uma organização e nem sempre vamos concordar com tudo nesta organização, mas o certo é que é necessário sim. Seguimos estudando esse tema. Se você me acompanhou até aqui, que você venha a ser edificado por esta pré-aula, por esta palavra. Nos ajude compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo vos abençoe mais e mais.